Dia 20 de janeiro, a gente completa 4 anos de Canadá. Nesse processo de migração, de migrar, tanta coisa aconteceu. E eu quero falar, nos termos de corrida, algumas diferenças que eu consegui, enquanto corredora amadora, enxergar do Brasil e do Canadá. E a minha última corrida oficial do Brasil foi em janeiro de 2020, que foi a corrida do aniversário de São Paulo. Enfim, eu tinha tantos planos para aquele ano, mas veio a pandemia, vocês lembram disso? Pois é, provas foram canceladas, e aí depois teve aquela coisa de lockdown e tudo mais, volta, vai, vem, volta. E eu só fui correr novamente minha corrida oficial aqui quando eu cheguei em 2022, que foi uma experiência incrível. Mas enfim, você chegou nesse canal por acaso. Meu nome é Karen, eu moro aqui no Canadá e corro há 10 anos. E eu quero falar pra você hoje quais são as minhas experiências, qual que é a diferença que eu vejo de corrida, enfim, falando do Brasil e Canadá. Primeiro, gente, a primeira, sem sombra de dúvidas, é que aqui tem muito menos opções de corridas oficiais em relação a São Paulo, né? Eu era de São Paulo e eu lembro que teve uma determinada época em que a gente tinha aquelas corridas da prefeitura baratinha. Todo final de semana eu tinha corrida oficial. E aqui não tem tantas opções assim. Lembrando que eu moro em uma região muito pequena. Então, tem pouquíssimas corridas oficiais grandes aqui. Eu já fiz todas. Mas essa é uma das primeiras pontos que eu achei. Se eu quero correr outras provas, eu preciso me deslocar até Vancouver, que fica aí a 3 horas, mais ou menos, de distância. Mas essa é uma diferença número 1. Menos corridas oficiais aqui. Diferença 2, ainda falando sobre corridas oficiais, as diferenças que eu vejo aqui, e isso é muito bom, não tem flanelinha, gente, sim. Eu lembro, enfim, até o tempo que eu corri no Brasil em 2020, que era terrível, você tinha que ir super cedo para a prova e mesmo assim deixar o carro super distante da prova oficial, porque tinha aquele flanelinha, aquele cara chato, daí você tinha que pagar porque você estava com medo do cara arranhar seu carro, algo do tipo. E aqui não tem isso é muito bom, dá um alívio, e eu sei o quão estressante isso é, porque a gente já passou por poucas e boas dessas situações. Me fala se você já passou por essa situação aqui, mas sim, não tem flanelinha, então é muito massa quando você vai para uma corrida oficial e não tem essa preocupação de onde que eu vou estacionar, se alguém vai pedir dinheiro. Diferença 3, ainda falando sobre as corridas oficiais, no Brasil a torcida é diferente, né? Sabe aquele cara, aquele locutor que fica lá te incentivando, te motivando? Pois é, aqui eu acho bem xoxa, viu? Então, sim, Brasil, assim, dá de 10-0, não tem nem discussão. 4, gente, isso é uma coisa bem detalhe, tá? Eu acho que as medalhas do Brasil são mais bonitas. Eu sei, uma coisa muito boba, mas sim, as medalhas do Brasil são mais bonitas. Aqui eles têm toda uma pegada ecológica e tal, que eu acho muito interessante, mas assim, às vezes você corre uma mega prova e você ganha uma medalhinha de madeira. Recentemente alguns amigos fizeram prova de triatlo, pô, super bacana e tal, ganhou pódio e ganharam uma medalhinha, sabe? Poxa, poderia valorizar um pouquinho mais, né? Não custa. Então, nesse ponto, o Brasil, assim, ó, ganha disparado. Outro ponto, aí eu já não sei se eu tô no 4, no 5, depois eu coloco aí na edição, mas aí é um assunto bem delicado. Eu posso falar enquanto mulher, e sim, no Brasil eu corria na rua muitas vezes, tinha que correr muito cedo, enfim, para conciliar trabalho e agenda e tudo mais. E todas as vezes que eu corria sozinha era com muito medo, muito medo. Eu tinha que mandar a localização para o meu marido, achar alguma pessoa que eu a julgava confiável para ficar perto. Mas sim, como mulher, eu me sentia extremamente insegura em correr no Brasil. E quantos treinos eu já não perdi por conta disso. Aqui, constante nos treinos, justamente pelo fato de eu não ter medo de correr mulher sozinha. Olha, eu estou
aqui já tá escurecendo já, sozinha. Tem trilhas perto de casa, já mostrei algumas pra vocês. E 90% dos meus treinos agora, quase 100% dos treinos, né, com essa configuração de mãe, eu faço sozinha e eu não tenho medo, de verdade. Então, eu não preciso me preocupar com a roupa que eu vou sair. Sim, eu preciso por conta do frio, mas não porque eu vou ser assediado, algo do tipo. Eu acho que aqui é bem menos. Menos mesmo. Eu vejo as mulheres correndo no verão com shorts extremamente curtos e coisa que eu olho e eu penso, cara, no Brasil, mas nunca que eu correria assim. No Brasil eu corria com roupa do meu marido, sabe? Blusão e tal. Eu tô assim enfim, mais por conforto mesmo e praticidade, mas infelizmente isso é muito triste e eu sinto muito por corredoras no Brasil que precisam sair, entregar seu treino com medo de acontecer alguma coisa, medo de ouvir piadas e enfim, apelidos e provocações ridículas. Então nesse ponto eu sou 1000 vezes Canadá e foi uma das coisas que eu ganhei assim de presente. Você tá ficando muito longo e eu preciso ir pra casa. O último ponto é locais para treinar. Gente, aqui, pelo menos eu falo onde eu moro, a gente tem uma estrutura muito bacana de trilhas, de parques, e são muito bem cuidados. Para proporcionar o esporte mesmo, sabe? Principalmente onde eu moro, em Victoria e em BC. O inverno não é tão rigoroso, então isso proporciona muito os treinos outside. Então, sim, eu tenho muitas opções de correr aqui em lugares diferentes do que no Brasil. No Brasil, eu basicamente ia para um ponto só, que era um dos lugares que eu me achava mais seguro, nos parques perto de casa. E aqui eu tenho opções muito bacanas e estruturados. E no meio de trilhas a gente tem banheiros, tem bebedouro. Então, nossa, sem comentários. Nesse ponto, o Canadá ganha muito. E é claro que eu preciso falar do clima, né, gente? Do clima. Porque aqui é uma coisa que eu tive que adaptar. No Brasil a gente não tem inverno rigoroso, então não precisava me preocupar em correr debaixo de neve. Entregar o treino assim, então eu acho que aqui tem essa diferença. Apesar de não ser um inverno rigoroso aqui em BC, mas faz frio, muito mais frio do que no Brasil. Então, sim, eu preciso me preocupar com essas adaptações de roupas certas, que aguentam a temperatura X, Y, Z. Correr embaixo de chuva, isso é uma coisa que eu precisei me adaptar muito aqui. Principalmente porque o nosso inverno aqui é muito chuvoso. Diferente do Brasil, né, onde vocês têm, né, a gente tem inverno seco. Então, precisei fazer adaptações em correr em temperaturas extremas. E não me arrependo, é muito bom. Isso cria casca, né, pro corredor. E eu tô amando. Diferenças muito boas que vieram para somar. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-bola aí rápido. Agora eu vou voltar, porque eu tenho uma pessoinha me esperando. E muito feliz por 4 anos vivendo aqui nesse país que tem proporcionado tantas coisas, e foi aqui onde eu consegui bater o meu sub-2, aqui onde eu ampliei a minha bagagem de treinos, de constância. Foi aqui que a partir daqui, né, desse ponto de partida, é que eu consegui fazer a minha maratona, que é uma das maiores vitórias que eu tenho e orgulho. E espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando. Eu vou compartilhar aí um pouco mais da minha trajetória à medida que eu posso. E vamos voltar porque já escureceu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Fazem 4 anos que meu cenário de corrida está diferente. Aprendi a valorizar os dias ensolarados, que um dia nublado não é o fim do mundo, a explorar esse novo país com a minha ótica de corredora. Aprender a encarar os dias frios, de extremos frios, e valorizar as pequenas conquistas, valorizar o ordinário, porque o extraordinário, ele acontece no ordinário. E na corrida eu me encontrei, eu me reencontrei. E mesmo quando tudo estava fora de lugar, ela estava lá, a corrida.
para me mostrar quem realmente eu sou e onde é o meu refúgio.